Só da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia. 1 Samuel. Quem lembra o texto? 1 Samuel, o capítulo. Vocês lembram? Certo, 3. Eu vou ler aqui, e os irmãos acompanhem, a minha versão é diferente, NVI. Amém? O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli. E disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli respondeu: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse ele: meu filho, não chamei, volte-se e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra de Deus ainda não havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez e ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: vá e deite-se. Se ele chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o seu servo está ouvindo. Amém? Pode se assentar. Amém. Espírito Santo, que o Senhor venha falar com a sua igreja, que eu não te atrapalhe, Jesus. O Senhor tem liberdade total aqui, Senhor. Glória a Deus. Então, o nome da mensagem é Como Ouvir a Voz de Deus. Mas, antes de falar, de algumas maneiras de como ouvir a voz de Deus, eu preciso colocar um fundamento, Porque, assim, a palavra de Deus é a nossa regra de fé, certo? É o pilar da nossa fé. E, assim, eu ouvi, por muito tempo, e tá certo, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas antigamente eu ouvia isso e eu não sabia o que significava isso. O que é a Bíblia ser a palavra de Deus? E, assim, Gênesis 1 vai dizer que no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia água sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus, o que Deus falou, fez o mundo existir. Evangelho de João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e sem ela nada do que se foi feito se fez. Ou seja, o mundo veio à existência através da palavra de Deus, daquilo que Deus falou. Deus chama à existência coisas que não existem como se já existisse, e Ele fez isso lá no início através da sua palavra. A palavra de Deus, ela nos traz vida. Por exemplo, Jesus, lá em Mateus, na tentação do deserto, ele, em resposta a Satanás, e citando Deuteronômio 8, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, pensando em outro aspecto assim, ela é o compromisso também de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa marca um compromisso com você e faz aquilo que ela falou, ela cumpriu com a palavra dela. Ou seja, a Bíblia, ela é a prova documentada do que Deus fez, faz e ainda vai fazer. E também das suas promessas condicionais e incondicionais que nos alcançam.
Deus, ele não mente. Hebreus 6, do 16 ao 18, vai dizer que quando uma pessoa faz um juramento, invoca alguém maior do que ela, e sem dúvida, o juramento implica obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Ou seja, Deus não mente. Ele, pela sua palavra, deixou tudo aqui para nós. A palavra de Deus traz vida. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, na questão da palavra de Deus escrita, que Deus deixou, né? Por que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é verdadeira, né? Vou falar algumas coisas aqui, porque hoje as pessoas começam a relativizar a Bíblia como se não fosse a verdade, como se a verdade tivesse várias verdades, enfim. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E por que a Bíblia é real? Tem vários motivos, e com certeza não vou conseguir citar todos, mas só alguns dos motivos de por que a Bíblia é verdadeira. Por exemplo, livro de Daniel, capítulo 4, vai falar que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele teve um sonho. E nesse sonho, né, resumindo, ele viu ali uma estátua com cabeça de ouro, braço e peito de prata, o ventre de bronze e os pés e as pernas de barro misturado com ferro. E aí Daniel, interpretando o sonho, ele diz que cada parte da estátua é um reino que viria após o reino da Babilônia, que seria aquela cabeça de ouro. E aí Daniel, falando e interpretando aquele sonho, ele na verdade estava profetizando dos reinos que viriam após a Babilônia. E da forma que Daniel falou, aconteceu. Ele falou para o rei: olha, a cabeça de ouro é o seu reino, o reinado da Babilônia. Depois do seu reino vai vir um reino inferior a você, que é o braço e o peito de prata. Depois vai vir um reino que vai dominar tudo também, mas vai ser inferior, que seria a barriga de bronze. E depois um reino ainda inferior, mas que vai dominar tudo. E em parte ele é fraco, em parte ele é forte, que seria o barro misturado com ferro. E nesse reino vai vir um outro, que seria a pedra, né, que ele também viu, que caía em cima da estátua e destruía tudo. E ao longo da história, se a gente sai da Bíblia e começa a analisar pela história, o que aconteceu foi exatamente isso. Daniel, ele profetizou cerca de mais ou menos 16 anos antes da dominação medo-persa na Babilônia, e realmente aconteceu como ele falou: um reino veio e dominou, foi o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa veio o Império Grego, que foi o reino que ele disse que era a parte de bronze da estátua. Isso 200 anos antes do Império Grego existir. E o outro era o Império Romano, e ele profetizou isso 400 anos do Império Romano existir. Ou seja, ele profetizou e aconteceu de acordo com as palavras dele. Isso é um dos motivos de que por que a Bíblia é real. Outro motivo são as correlações, a concordância bíblica, mesmo com vários autores diferentes, de séculos diferentes, linguagens diferentes, culturas diferentes. Mesmo assim, não existe contradições. Outro motivo, os mártires, as primeiras pessoas que viram ali a ressurreição de Cristo, eles foram até o fim e morreram por causa daquilo que eles criam. Ou seja, uma pessoa que está acreditando em alguma coisa, quando a sua vida é ameaçada, se aquilo fosse balela, se fosse por causa de algum outro motivo, ela desistiria quando a sua vida é ameaçada. Mas para a pessoa ir até o fim e morrer por alguma coisa, é porque ela tem convicção naquilo que ela está crendo. A palavra de Deus, ela também transforma as vidas. Muitas pessoas foram transformadas através da palavra de Deus, muitas pessoas deixaram vícios e foram completamente mudadas através da palavra. Inclusive pessoas que antes de se converterem nunca tinham ouvido pessoas falando de Jesus, da Bíblia, mas elas mesmas pegaram a Bíblia e começaram a ler e foram transformadas através da palavra. Ou seja, a Bíblia é verdadeira, ela é a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é a nossa regra de conduta, né? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Deuteronômio 28, por exemplo, vai dizer: se ouvires a voz do Senhor teu Deus
e ouvires e cumprires os mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. E aí ele vai citar várias bênçãos. Salmo 1, por exemplo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não caem. Tudo que fizer prosperará. Assim é a pessoa que teme ao Senhor e que ama a sua palavra. A Bíblia, então, ela é o manual da nossa vida. Ela tem conselho para todas as áreas. E a gente entende a vontade de Deus através da palavra dele. Amém? Então, depois desse fundamento, da gente entender que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdadeira, aí eu começo com a primeira maneira de ouvir a voz de Deus, que é pela leitura, então, né, da Bíblia, já que ela é a palavra de Deus, ela é Deus falando. É interessante que a leitura da Bíblia, ela se torne um hábito para nós. E nem que seja 5 minutos, 10 minutos no início, um capítulo, um versículo. Hoje eu estava falando até com a Gabi sobre isso. Por onde começar a ler a Bíblia, né, quando a pessoa nunca leu a Bíblia? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma versão um pouco mais fácil, se você ainda não está familiarizado com essa linguagem bíblica. Tipo NVI, NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. E orar, né, antes de abrir a Bíblia, para que Deus te dê entendimento. E aí você pode começar. Você pode começar pelos evangelhos, por exemplo, porque nos evangelhos é a caminhada de Jesus, os milagres de Jesus, o que ele fez, a obra redentora de Jesus. Ele vai citar o Velho Testamento, então é como se fosse a mensagem central da Bíblia. Você pode começar também pelo livro de Provérbios. Você pode ler um capítulo de Provérbios por dia. Provérbios tem 31 capítulos, então dá para ler um por dia durante o mês inteiro, né? Então, por exemplo, se você ler também do começo, 4, 5 capítulos por dia, você consegue a Bíblia toda, né? Você consegue ler a Bíblia toda em mais ou menos um ano. Mas, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus e a gente deve ter o hábito de ler, né? De ter a leitura da palavra diariamente para a gente conhecer a vontade de Deus. Eu ouvi uma história, faz muito tempo que eu ouvi essa história, mas a última vez, eu acho que, se eu não me engano, acho que o pastor Jefferson que falou. Um pastor em um país, não lembro qual que ele tinha uma Bíblia, e para ficar mais fácil de esconder, porque não podia ter Bíblia naquele país, era um país perseguido, ele destacou todas as folhas da Bíblia e espalhou para os membros. E cada um estava ali só com a folha, levou para casa, para ficar mais fácil de esconder, só que eles tinham amor à palavra. Cada um deles pegou ali, leu, ficou só com aquele pedaço, mas eles amavam a Bíblia, tanto que em das reuniões o pastor pede um texto para ver se alguém tem, e alguém começa a citar o texto, porque tinha decorado, porque eles amavam a Bíblia, eles amavam a palavra de Deus. A primeira vez que eu ouvi essa história, e vi, né, que a gente tem a Bíblia toda, e às vezes a gente não lê nada no dia, eu fiz um propósito, que eu li o livro de Tiago uma vez por dia, durante mais de 2 meses, e teve dia que eu li mais de 2 vezes, então eu li mais de 60 vezes o livro de Tiago, até dava para citar, mas a gente pode começar a ter esse hábito, né, na leitura, nem que seja pouco, mas é importante a gente criar o hábito, né, de ler a Bíblia diariamente. Conforme a gente começa a ler, então, a gente começa a conhecer a vontade de Deus, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, quais são as promessas, as suas bênçãos, as maldições que vêm sobre nós também quando a gente não obedece. A gente vê testemunhos de pessoas que foram grandes homens e mulheres de Deus que edificam a nossa fé. Tudo isso a gente conhece através da palavra. Também a gente conhece os pilares da fé cristã e a gente consegue saber como agir em determinada situação. Por exemplo, vindo agora para o texto. No texto vai dizer que, antes disso, né, no capítulo 1, lá no capítulo 1 de 1 Samuel, vai dizer que Eucana, ele tinha 2 mulheres, uma chamava Ana, outra Penina, naquela época era permitido, né? E assim, ele ia até o templo uma vez por ano para sacrificar ao Senhor.
Ou seja, eles eram tementes a Deus. Eucana era um homem temente a Deus, e ele apresentava ali porções, tanto para suas mulheres, quanto para os seus filhos e filhas, porque ele temia o Senhor, ele conhecia o Senhor. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha, mas ele amava a Ana. E quando eles iam ao templo adorar, Penina, por causa que Ana não tinha filhos, ela começava a pirraçar a Ana, né? E Ana ficava muito triste com aquilo, e chorava e não comia. E Ana, em uma das ocasiões, ela está no templo chorando, e ela faz um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse menino, e ele vai ficar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, não passará navalha sobre a cabeça dele, e eu vou consagrar ao Senhor. E ela está ali chorando. Aí Eli, o sacerdote, está olhando ela chorando, e aí chega para ela e fala assim, eu acho que essa mulher está bêbada, aí fala assim, mulher, aparta-te de ti o teu vinho, para de beber. Aí ela se defende, né? Não, Senhor, não é isso que o Senhor está pensando, eu sou uma mulher amargurada, eu estou aqui derramando a minha alma diante de Deus, e eu estou fazendo aqui uma oração, né? E aí Eli, aí já arruma, né? E fala assim, não, que Deus ouça a sua oração então. Depois disso, Ana vai para casa, o seu semblante não era mais triste, ela come, ela vai para casa, se deita com seu marido, e Deus se lembra dela, e ela tem um filho. Ela engravida de Samuel, e Samuel, depois que ele nasce, ela espera o menino desmamar, e vai até o templo, e entrega Samuel para viver todos os dias no templo do Senhor. Ela entrega, e Eli recebe ele e tal. E assim, olhando para a vida de Eucana, a vida de Ana, como que Eucana sabia que ele tinha que fazer isso, que ele tinha que ir ao templo, que ele tinha que sacrificar? Por que ele era temente a Deus? Porque ele conhecia a lei do Senhor, ele conhecia a palavra. Então surgiu de algum lugar. Ana, como que... Imagina, Ana, estéril, está ali naquela situação, não tinha filhos, era ainda pirraçada pela outra mulher, ela chorava, ficava muito triste. Como que surgiu na cabeça dela assim, se eu pedir ao Senhor, Ele vai me dar um filho? Porque Ana, apesar de ser estéril, ela conhecia o Deus de Sara, o Deus de Raquel, que já tinha feito isso no passado e podia fazer de novo. Ou seja, através da leitura da palavra, a gente pode criar fé para alcançar coisas que o Senhor já fez no passado, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a primeira forma de ouvir a voz de Deus é pela leitura da palavra. Dentro do hábito de ler a palavra, eu citei aqui 3 formas que Deus pode falar, que é diretamente na leitura, ou pela lembrança natural, ou pela lembrança sobrenatural. Pela lembrança natural seria como? Por exemplo, alguém que está estudando filosofia, ela tem as referências dela, né? Segundo Sócrates, segundo Platão, segundo Aristóteles, né? Se ela for ensinar, se ela for discutir com alguém, ela vai usar as referências que ela tem para falar com a outra pessoa, o que ela lembrar na hora. Da mesma forma, a gente, com a palavra de Deus, por exemplo, você está ansioso, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você está cansado sentimentalmente, espiritualmente? Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está sem força? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você está com medo? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Você está com raiva? Irai-vos, mas não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você está sendo tentado? Fiel é Deus, que não nos deixará ser tentados acima do que a gente pode suportar, mas antes com a tentação dará também o escape. Quando você está sendo tentado, você pode pensar, será que Deus me entende? Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ou seja, através da palavra de Deus, nós podemos lembrar dela em situações e aplicar ela à nossa vida. Isso é uma forma também de Deus falar conosco. Essa é a lembrança natural.
Aí tem a lembrança sobrenatural da palavra, que vem pelo hábito da leitura da Bíblia também, a intimidade com a palavra de Deus. Só que a lembrança sobrenatural é mais ou menos assim: você está numa situação específica, ou precisa dar algum conselho para alguém e tal, precisa fazer alguma coisa, e vem uma palavra certeira, assim, específica, exatamente para aquilo da Bíblia, só que você percebe que você não lembraria daquilo naturalmente. Você percebe que foi do Espírito Santo. João 14, Jesus vai dizer que o Espírito que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. E, por exemplo, vou contar uma experiência minha. Quando eu trabalhava na empresa, a Soma, hoje é Corpus o nome da empresa, um amigo meu era ateu e de vez em quando ele gostava de ficar fazendo umas perguntas assim para ver qual que era a reação dos cristãos. Aí ele perguntou assim: Deus é injusto? Por que Deus escuta a oração de uns e não escuta do outro? Por que Deus cura uma pessoa e não cura a outra? Aí eu fiquei uns segundos assim, aí veio assim uma palavra, e eu não ia lembrar daquela palavra de jeito nenhum, ainda era novo convertido. A palavra é assim: Jesus estava na cruz, um ladrão à esquerda, outro à direita. Um deles dizia assim: se você é o Filho de Deus, nos tira daqui. O outro dizia assim: você não tem respeito pelo Senhor, nem estando na mesma condenação que Ele. Esse homem está aqui injustamente, mas nós estamos aqui porque nós merecemos. Senhor, se possível for, lembra-te de mim no seu paraíso. E aí Jesus escuta a oração de um e não escuta a oração do outro. Por quê? Porque um se arrependeu verdadeiramente e o outro só queria sair dali para talvez voltar a fazer o que ele fazia, que era roubar e ser não sei se ele era um assassino, mas voltar a fazer coisa errada. Ou seja, Deus ouviu um e não ouviu o outro. Eu sei que pode ter muita coisa por trás disso, mas para aquele momento foi a mensagem certa que precisava ser falada. Só que eu não lembraria daquilo de jeito nenhum. Só veio pelo Espírito Santo mesmo. Então, primeira maneira de ouvir Deus aqui é pela leitura, pelo hábito da palavra, e Deus pode falar dessas 3 formas. A segunda maneira de ouvir Deus é pelas outras pessoas, por meio da pregação ou exposição da palavra. Quando alguém está falando aqui, a palavra de Deus está sendo pregada, né? E pode ser Deus falando. Pode ser porque, assim, se eu falar alguma besteira aqui, não é a palavra de Deus. Se eu contradizer a Bíblia, não é a palavra de Deus. Em Atos, capítulo 17, 10 e 11, vai dizer que, aqui é Lucas contando como foi a viagem. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras as coisas se essas coisas eram assim. Ou seja, Paulo e Silas estavam pregando e eles estavam olhando na Bíblia. Será que é isso mesmo? Aí estava olhando lá para ver se era isso mesmo. E Paulo, ele não fica bravo por causa disso. Ele fala que eles eram nobres por causa disso. Ou seja, se eu falo a palavra de Deus aqui, do jeito que ela exponho a palavra de Deus, é Deus que está falando. Agora, se eu contradigo a Bíblia, não é a palavra de Deus. Paulo também vai dizer em Gálatas 1, 8, se eu mesmo ou um anjo do céu pregar outro evangelho diferente do que eu já preguei, que seja anátema, ou seja, maldito, né? Eu sou super a favor, assim, das pessoas estudarem em casa por si mesmas, ter boas referências, né? Por exemplo, Luciano Subirá, Abe Huber, entre outros aí. Mas a gente tem que ser sempre submisso à palavra de Deus e buscar conselho, talvez até com os nossos pastores, se aquela pessoa que você está vendo é uma pessoa boa ou não, porque vai que você segue algum herege por aí, pastor Clebinho, deixa pra lá. Olá. Então, outra forma de Deus falar é por meio de outras pessoas. Por meio da exposição, e pode ser também por meio de revelações ou profecias. Então, existem pessoas, por exemplo, que correm atrás de profecia, né? Mas tem pessoas que correm da profecia. Quando começa o mover na igreja, a pessoa some. Não é errado você pedir para que Deus fale com você através de profecia.
Só que a gente não deve se limitar só a essa maneira de Deus falar, porque Deus fala de várias formas. E a profecia, ela é boa. Paulo, falando aos Coríntios sobre os dons, né, quais seriam os melhores dons, ele cita o dom de profecia, 1 Coríntios 14, 24. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando vocês estiverem profetizando, por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, os segredos do seu coração serão expostos. E assim ele se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Ou seja, com certeza a maioria já deve ter ouvido testemunhos da pessoa que chega na igreja, às vezes nunca foi num culto, e alguém do nada chega e começa a falar para ela, olha, aí começa a falar de coisa que ela não contou para ninguém, começa a falar do íntimo dela, e aquela pessoa começa a acreditar em Deus por causa disso, né? Então a profecia, ela é boa. Se a profecia contradiz a palavra, também não deve ser acreditado, né? Assim como a exposição. No texto aqui vai dizer que Ofni e Finéias, que são os dois filhos de Eli, eles desprezavam as ofertas do Senhor. Eles eram sacerdotes, porém eles não respeitavam as ofertas que o povo dava e viviam em imoralidade sexual, tinham relações com mulheres dentro do templo, faziam coisas absurdas. E Deus, por meio de um homem que nem fala o nome da pessoa, isso está no capítulo 2, versículo 27, chegou uma pessoa anônima e profetiza para o sacerdote tudo aquilo que ia acontecer com a casa dele por causa da displicência dele e dos filhos dele com a palavra de Deus e com as coisas sagradas. Ou seja, ele recebe uma profecia de juízo, mas é uma profecia verdadeira, que era ruim para ele, mas Deus disse também através daquele homem: eu vou levantar um sacerdote fiel segundo o meu coração. Amém? Glória a Deus. Então, primeira maneira de Deus falar, através da leitura direta. Segunda maneira de Deus falar, por meio de outras pessoas. E terceira maneira de Deus falar é diretamente conosco, através da oração. E para Deus falar conosco diretamente, nós precisamos estar em constante oração, precisamos estar em constante consagração, vivendo para o Senhor. Talvez alguém possa dizer, né, mas eu já ouvi um testemunho que uma pessoa que nem era crente, nem tinha relacionamento com Deus, não orava, não fazia nada, e Deus falou com ela. Só que isso é uma exceção. Para a voz de Deus se tornar frequente na nossa vida, a gente precisa estar em constante consagração, estar em oração, estar em jejum, criar a intimidade, o hábito da oração também, fazer jejum. E a oração, quando você orar, não deve ser um monólogo. Por exemplo, você vai orar 10 minutos, aí ajoelha, ora, termina e vai embora. Você pode ajoelhar e depois que você orou, você pode esperar, fique em silêncio e tente escutar Deus falar com você. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, a gente precisa ter também o hábito da oração. Outra coisa que a gente precisa também, para que a voz de Deus se torne frequente para nós, Deus fale diretamente com nós frequentemente, é que assim, a Bíblia, ela é a vontade de Deus geral, para todos. E Deus, ele pode falar para cada um, em cada situação, de maneira personalizada. Ele pode te dar a direção certinho para as coisas, mas se você não se importa nem com a vontade geral, nem está fazendo o básico, por que Deus vai ficar falando outras coisas? Faz sentido? Em outras palavras, se a pessoa não tem compromisso com a sua palavra, por que Deus vai ficar falando coisas para ela? Vai dizer no texto que a gente leu, no versículo 1, que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Por que as visões não eram frequentes? Porque o sacerdote Eli, Ofni e Finéias não tinham compromisso com a palavra de Deus. Ofni e Finéias porque viviam em imoralidade, e Eli porque ele não fez como era para fazer, era para repreender. Ele até fala com os filhos dele, mas Deus fala depois que isso não foi suficiente, era para ele ter punido seus filhos e ele não puniu. Vai dizer aqui na profecia que Samuel ouviu de Deus e falou para Eli. Ou seja, eles
não ouviam Deus, eles não tinham compromisso com a palavra de Deus. Só que quando aparece alguém que se põe na posição, Deus começa a falar novamente com Israel. E eu ouvi algo aqui que o pastor Geraldo falou esses dias, já faz um tempinho. Ele falou assim: tem uma pessoa que está falando aqui, assim diz o Senhor, tem uma pessoa falando assim: Deus, fala comigo. Aí ele falou assim: por que você quer que eu fale com você se você não fez o que eu te pedi da última vez que eu falei com você? Então, se a voz do Senhor é uma coisa rara na nossa vida, pode ser que tenha algo de errado conosco. Mas a gente precisa então ter hábito da oração e estar instruído na palavra de Deus. Porque tem coisas que, às vezes, quem sabe você está orando por uma coisa, pedindo confirmação por uma coisa, que se você tivesse conhecimento bíblico, você não estava nem orando. Não precisava nem orar. É só ler um pouquinho que já ia quebrar. E através da oração, através do hábito da oração, da intimidade com o Espírito Santo, a gente pode começar a ouvir a voz de Deus. Outra coisa importante é que nem sempre a gente vai reconhecer a voz de Deus, nem sempre a gente reconhece, principalmente no início. Pode ter alguém que diga assim: não, mas quando Deus fala, não tem como não reconhecer, Deus fala e acabou. Mas nem sempre. Por exemplo, no caso de Samuel aqui, Deus chama ele: Samuel. E Samuel vai lá e acha que é Eli que está falando. Vai lá e pergunta: Eli, você me chamou? E ele fala: não te chamei. Aí ele vai deitar de novo. Aí escuta a voz chamando ele de novo: Samuel. Aí ele se levanta, vai lá de novo: o Senhor me chamou? Aí ele: não te chamei. Aí torna a se deitar, ouve a voz de novo, vai lá de novo. E aí que ele percebe, né? Quem sabe ele pensou: acho que Deus está querendo falar com ele, né? Aí ele explica para Samuel: olha, se você ouvir a voz de novo, diga: eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. E aí ele voltou, se deitou de novo. E Deus chamou de novo: Samuel, Samuel. E aí ele ouviu a voz de Deus, ouviu uma profecia que na verdade era contra a casa de Eli, porque era Deus confirmando aquilo que ele disse por uma pessoa anônima que ia fazer a casa de Eli. E olha só, Samuel, depois que ele ouve, ele continua deitado até no outro dia. E depois no outro dia, Eli, a primeira coisa que ele faz é chegar para Samuel e falar: olha, o que Deus falou? Só que ele ficou com medo. Às vezes, pode ser que a gente fique com medo de falar o que Deus falou. Mas aí ele fala: não me esconda nada, fala tudo que Deus falou. E aí ele fala: olha, Deus falou que vai cumprir a profecia que ele falou, que ia destruir, e enfim, né? E ele cumpriu como o Senhor falou a Samuel. Então, Deus, ele teve paciência com Samuel. Deus, ele tem paciência com aquele que está buscando intimidade, mesmo que ele não saiba ainda ouvir a voz de Deus. Deus chamou uma vez, Deus chamou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Deus podia, chamar a primeira: não ouviu, estou nem aí, não vou falar mais não. Mas não, Deus teve paciência, chamou até ele entender. E quem sabe Deus estava olhando, né, um coração sincero. Poxa, ele não reconhece minha voz, mas ele quer intimidade, ele quer realmente um compromisso, ele é verdadeiro no que ele faz. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E assim, a voz de Deus, a gente escuta no nosso espírito. Eu vou falar aqui, o corpo é a parte física, né? Os órgãos, músculos, o pó, a carcaça, né? A alma é onde a gente sente as nossas emoções. E o espírito é o que se conecta com Deus. Romanos 8, versículo 15 e 16 vai dizer: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para outra vez andardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo traz ao nosso espírito a convicção, ele fala para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A mesma convicção que vem no nosso coração por meio do Espírito Santo que nós somos filhos de Deus, e a mesma convicção que vem do nosso coração que nós estamos salvos, nós temos a certeza da nossa salvação, Deus pode usar desse meio para falar conosco no nosso espírito, interiormente.
sendo aqui um pouquinho mais prático, de forma prática, a gente não ouve a voz de Deus audivelmente, igual eu estou falando aqui, e vocês estão me ouvindo, mas é uma voz que vem por dentro. Não que não possa acontecer audivelmente, existem testemunhos de pessoas que ouviram audivelmente. Samuel ouviu audivelmente, porque ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli, mas a maioria das vezes é uma voz que vem de dentro, é como se fosse algo na sua mente que você não forçou, simplesmente um pensamento vem. Depois de você orar, depois do seu tempo de oração, quando você orou ali 5 minutos, 10 minutos, tenta ficar em silêncio, tenta ouvir o que vem ao seu coração. Quem sabe você não começa a ouvir a voz de Deus diretamente falando com você. Em algumas situações é mais fácil, é mais claro ouvir a voz de Deus. Por exemplo, você está num culto assim, ou em qualquer outro lugar, e nossa, vontade de orar por uma pessoa, vontade de orar por uma pessoa ali. Não pode vir de você, não pode vir da sua cabeça a vontade, não pode ser da sua cabeça uma voz dizendo, vai lá e ora por aquela pessoa, porque nós somos maus, a gente não vai ter vontade de fazer isso, só pode vir de Deus. E mesmo que seja coisa da sua cabeça, que custa ir lá e orar pela pessoa? Você está abençoando a vida da pessoa. Mas às vezes vai ter situações que a gente só vai descobrir se é Deus falando ou não, perguntando para a pessoa. Isso aqui às vezes pode gerar um pouquinho de polêmica, mas por exemplo, do nada vem na minha cabeça assim, a Camila, ela não falou nada, aí veio na minha cabeça assim, a Camila foi mal numa prova, mas fala para ela que eu ouvi a oração que ela fez e eu tô com ela e vai dar tudo certo. Aí você fica, não, acho que tem nada a ver, acho que coisa aleatória da minha cabeça. Como você vai saber se Deus falou ou não se você não perguntar? Você não precisa chegar falando, assim diz o Senhor, tal. Você pode chegar e falar humildemente, olha, veio algo no meu coração. Se fizer sentido, amém. Se não fizer, você descarta. Mas eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. Aí você fala, olha, assim, assim, assim. E às vezes você está falando e a pessoa já está chorando quando você está falando, porque era realmente algo de Deus. Conforme você vai pegando as suas experiências, você pode falar com mais autoridade, né? Você pode ter mais certeza na voz de Deus. Mas a gente pode ter as nossas próprias experiências com o Espírito Santo. Uma das primeiras vezes que Deus falou algo para falar para outra pessoa foi num curso que eu fazia do Senac, e teve uma moça que eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas excluíram ela dos grupos lá, ela estava de canto lá, aí chorando, aí Deus falou claramente assim, vai lá, e eu não lembro a mensagem, mas Deus impulsionou claramente assim para ir lá, e era mais ou menos assim, vai lá e fala que o Senhor não abandona ela, era uma coisa desse tipo, e eu fiquei ali, meu Deus, o que eu faço? Só que eu não consegui ir embora enquanto eu não fiz isso, ficou ali no meu pensamento até o final, até eu ir lá. E quando eu falei, ela começou a chorar e realmente foi uma palavra de Deus para ela. Então, a gente pode ter essas experiências com o Espírito Santo. Às vezes é uma voz, um pensamento que vem, que às vezes você pode até confundir com a voz da sua cabeça. Mas se você está orando ali e é algo desse tipo, ora por fulano, ora por ciclano, pode ser o Senhor falando. Outra coisa é a convicção interior, tipo, você ter um sentimento sobre algo. Tipo, por exemplo, Paulo vai falar em Colossenses 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja juiz em vossos corações, visto que foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Paulo aqui está falando da convivência em comunhão, né, com outras pessoas. Quem sabe, aqui, nesse ponto, nesse aspecto, desse contexto da convivência entre os irmãos, quem sabe você precisa pedir perdão ou perdoar alguém, e aí no seu coração tem um incômodo, assim, um negócio doendo no seu coração, porque você não fez ainda. Então, você acha que vem de onde? Tipo, a voz da sua cabeça, vai lá, faz o que você tem que fazer. Você acha que vem... É o Senhor falando diretamente. Outra coisa também, às vezes você vai fazer alguma coisa que você sabe que é errado e vem aquela dor no coração assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ou às vezes até não precisa ser necessariamente errado, mas você vai fazer uma coisa que não é para fazer, ou porque não é o tempo, ou porque não é o ambiente, e começa a apertar o seu coração.
e pode ser um recado de Deus também falando. A vontade também é uma forma de Deus falar. Por exemplo, uma vez na minha faculdade eu tive uma experiência que eu estava na aula e tinha um tempo de intervalo, só que às vezes o professor não dava o intervalo e dava a aula direto para a gente sair mais cedo. Só que assim, eu preferia quando dava o intervalo, porque no intervalo tinha célula, tinha um culto lá numa pracinha da faculdade. E aí a professora falou que não ia dar o intervalo, e eu estava com vontade de ir para a célula. Aí quando deu o horário, aí eu estava na cadeira assim, eu comecei a tremer assim, tipo, nossa, que vontade de ir para a célula. E veio um impulso forte, assim, forte. Aí eu não consegui conter. Eu saí, porque na faculdade tem a liberdade, né, de sair a hora que quiser, mesmo que se a professora não deu o intervalo. Aí eu saí e foi um negócio sobrenatural. Eu cheguei e estava já na hora da mensagem. E aí depois a pessoa chamou para orar. Aí falou assim, quem quiser orar pelos outros. Aí eu fui, orei e tal, profetizei para uns 2 ou 3. Aí eu voltei para a sala. Aí quando eu sentei na cadeira, pensei assim, meu Deus, o que foi isso? Mas foi algo que foi o Espírito Santo que impulsionou. Uma outra forma de Deus falar. Eu estou falando essas coisas aqui, pode parecer um pouco loucura, mas as coisas de Deus pode parecer loucura para os homens. Mas é algo de intimidade com o Espírito Santo. As coisas que eu estou dizendo aqui não são exclusivas para os líderes, para os pastores. Todos têm acesso, por meio do Espírito Santo, todos têm acesso à voz de Deus, todos têm acesso à intimidade com o Espírito Santo, todos têm acesso aos dons do Espírito Santo e podem ser usados em profecia, em palavras de conhecimento, em cura, revelações. Uma outra forma que Deus fala é através de visões. Eu costumo dizer que isso seria o dom da palavra de conhecimento. Visões, às vezes por sonhos. Por exemplo, da mesma forma que Deus fala por dentro, né? Não é de forma audível, é por dentro. Às vezes pode vir uma imagem na sua cabeça ou um pequeno filme, assim. Isso já aconteceu várias vezes. Por exemplo, uma experiência, eu estava lá no ponto de pregação da Jangabim, estava o Selmar, estava o irmão José Neymar, ele pregou no dia. E aí, no final, as pessoas vieram para frente para receber oração, e a gente estava orando, e teve uma pessoa que... Pessoal, isso é bem doideira, mas isso é real, tá? Uma das pessoas que a gente estava orando, veio na minha cabeça assim, como se fosse um holograma do corpo humano, assim, brilhando assim a coxa esquerda. E depois eu perguntei, você está com dor na coxa esquerda? Você falou, tô. E Deus curou ela. Glória a Deus. Ou seja, essas experiências são sobrenaturais, mas elas são reais. E eu acredito que, se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus, Ele tem interesse que você escute e que você possa viver essas coisas sobrenaturais. Glória a Deus. O Senhor pode falar também através de sonhos. Comigo não é tão frequente isso. Inclusive, teve um dia que eu contei um sonho para o Lelê que não tinha nada a ver. Eu não vou falar, mas eu vou falar uma experiência boa aqui. Deus não costuma falar muito comigo em sonhos. Assim, a maioria não tem sentido nenhum. Nem todo sonho é Deus falando, tá? E nem tudo também que vier na sua cabeça é Deus falando. Mas a gente pode aprender a ouvir a voz de Deus por meio da intimidade. Por exemplo, uma vez que Deus falou por meio de sonho, foi assim, eu sonhei que estava num ambiente, era como se fosse uma área assim, e tinha um banheiro de frente, 2 quartos no lado e um quarto na esquerda. E aí, no sonho, um demônio aparecia e entrava no quarto, e aí eu entrava no quarto e orava e expulsava o demônio do quarto. Aí, passou, eu não lembro quanto tempo que passou, fui na casa de um amigo meu, a gente tinha terminado de ensaiar umas músicas lá, e aí eu pedi para ir no banheiro. Quando eu fui no banheiro, igualzinho o sonho, assim, a mesma coisa. Aí eu voltei, eu falei, então, eu tive um sonho. Aí eu contei para ele, e
E ele falou que realmente ele estava sentindo um espírito de depressão. E nós oramos ali, tinha mais pessoas e nós expulsamos. E glória a Deus, foi real isso. O que eu quero dizer com isso tudo é que você pode buscar, você pode ouvir o Senhor de várias maneiras, tendo sempre como fonte a palavra de Deus. Nada que contradiz a palavra de Deus é a voz de Deus. Tendo intimidade com o Espírito Santo, você pode ouvir o Senhor falando diretamente com você, e você pode buscar as suas próprias experiências com Ele. Você tem um livre acesso a essas coisas sobrenaturais. Quem sabe você pode pensar, eu sou pequeno, eu sou pequena, eu sou criança, eu sou adolescente. Não, Deus quer usar, Deus quer falar com todo mundo. Samuel era apenas um menino aqui, a primeira vez que Deus falou com ele, mas foi com aquele menino que Deus quis falar. Quem sabe o Senhor já tinha tocado no seu coração algo a respeito disso, e está confirmando agora, através dessa palavra, que Ele quer falar com você e que Ele quer te usar através disso. Eu gostaria de fazer algo prático aqui. Posso orar? Se coloque de pé. Que não seja só aqui, mas que no decorrer dos dias, na sua casa, você tenha o hábito de ler a sua Bíblia, de orar, de falar com Deus, de ficar em silêncio na presença de Deus. E nós vamos orar aqui, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e se você ouvir algo, ore com o seu pensamento. Você que ora em línguas, se quiser orar em línguas, pode orar em línguas, mas ore a Deus no seu pensamento. E se o Senhor falar alguma coisa, não tenha medo. Se o Senhor mandar falar com alguém, se o Senhor mandar profetizar, profetiza. Se o Senhor mandar orar por alguém, se o Senhor mandar dar um abraço, vai e faz o que o Senhor está falando. Amém? Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós cremos, Jesus, que os dons são para os dias de hoje, Jesus. Jesus, nós queremos ouvir o Senhor falando, Jesus. O Senhor falando através da sua palavra. Nós queremos ouvir, Jesus. Aqueles que querem ser batizados com o Espírito Santo, vem até a frente. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, os jovens, vem até a frente. Pode vir. O Espírito Santo quer derramar uma unção sobrenatural, algo diferente. Oh, vem até a frente, vem até a frente. Você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, que não fala em outras línguas, eu queria chamar todos os jovens. Vim para frente, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos o teu toque, Jesus. Nós cremos, Jesus, em ti, Senhor. Cremos que o Senhor é fiel, Jesus. Cremos, Jesus, que o Senhor falou pela tua palavra, Jesus. Feche seus olhos, comece a orar, comece a pedir ao Senhor que Ele derrame sobre você o Espírito Santo. Espírito Santo, fala com a tua igreja, Jesus. Espírito Santo, derrama do teu Espírito Santo, Jesus. Que flua o rio de Deus em nome de Jesus sobre os seus filhos, Jesus. Que em nome de Jesus venha o poder do Espírito Santo, que hajam novas línguas em nome de Jesus. Espírito Santo, toca nos seus filhos agora, Senhor. Nós clamamos pelo teu Espírito, Senhor. Nós clamamos que o Senhor faça de novo, Jesus, como foi em Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, veemente, que encheu toda a casa que eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Derrama do teu Espírito Santo, Jesus. Que venham
fogo de Deus em nome de Jesus. Derrama do teu Espírito Santo, Jesus. Você que veio aqui na frente, comece a orar. O Espírito Santo quer derramar do teu poder em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus caia. Abra sua boca e comece a glorificar em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, derrama do teu Espírito Santo de Deus, que venha o fogo de Deus em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, Jesus, manifesta do teu Espírito Santo, Pai. Toca, Jesus, nos teus filhos, Jesus, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, batiza sua filha, que em nome de Jesus, que flua o rio de Deus, que flua a virtude do Espírito Santo, que flua agora novas línguas em nome de Jesus, que os dons sejam ativados. Que caia a virtude do Espírito Santo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que venha o fogo de Deus, que desça o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Faz queimar, Jesus, o teu fogo nos corações, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, glória a Deus, Espírito Santo. Espírito Santo, vem batizar, Espírito Santo, vem batizar, Espírito Santo, com o teu fogo. Vem batizar, Senhor, com o teu fogo. Nós clamamos, Jesus. Em nome de Jesus, que flua agora o rio de Deus, que flua novas línguas, a virtude do Espírito Santo. Oh, toca no teu filho agora, Jesus, que fluam novas línguas. Abra sua boca, comece a glorificar novas línguas. Falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Batiza com o Espírito Santo, batiza, Senhor. Clamamos para que o Senhor venha, Pai. Enche sua boca agora, em nome de Jesus. Fale em outras línguas, em nome de Jesus. Que venha o fluir de Deus em nome de Jesus. Que venha o fluir de Deus sobre a vida da tua filha, Senhor. Ajuda o toque do teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor conhece a intimidade, Jesus. Toca o coração agora da tua filha, Jesus. E vem lavar, Jesus, o coração, Jesus, com o teu Espírito Santo, Jesus, com o fluir do rio de Deus em nome de Jesus. O Senhor falou que te toca agora com o amor dele. Ele te entrega algo novo em nome de Jesus. Que flua agora a virtude do Espírito Santo. Se o Senhor quiser te batizar, fale em novas línguas, sem medo. Não freie o Espírito Santo. Deixa ele agir. Veio algo no meu coração. Eu não sei se tem alguém aqui
Se tiver alguém aqui com esse nome, amém. Se não tiver, eu vou acreditar aqui e vou fazer o que o Senhor está colocando no meu coração. Tem alguém chamado Rosana aqui? Se não tiver, talvez a pessoa esteja na live, mas veio ao meu coração e eu vou fazer. O Espírito Santo de Deus está tocando em ti agora. A virtude do Espírito Santo está descendo sobre você aonde você está. E o Senhor vai curar todas as enfermidades na alma, no coração e no espírito. O Senhor é fiel. E Ele vai mostrar sua glória na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem um fogo agora a virtude do Espírito Santo. Não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. O Senhor me disse que quando você canta, fluem rios da sua boca e Ele se agrada do seu louvor. Ele vai fazer coisas grandes por meio da sua voz. Continue adorando, continue fazendo aquilo que o Senhor te colocou na posição. Eu não imaginava que era lindo onde você estiver, adore, não tenha medo, não tenha vergonha. Abra sua boca, porque aquilo que sair da sua boca vai converter pessoas, vai tocar pessoas, vai transformar vidas em todos os lugares, não somente na igreja. Abra sua boca, o Senhor está contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode morar aqui. Posso orar com você? Espírito Santo, te apresento agora a tua filha, Jesus. Espírito Santo, eu não conheço, mas o Senhor conhece, Pai. Que venha agora a virtude do Espírito Santo. Vem lavar, Jesus, o coração, Jesus, com teu amor. Vem diluir, Jesus, pelo teu rio toda angústia, toda tristeza, Jesus, que está no coração, Senhor. Vem destruir todas as amarras, Jesus, do inferno, em nome de Jesus. Que sejam quebrados, Jesus, todo espírito de repressão, em nome de Jesus. Que venha a virtude do Espírito Santo. Toca a tua filha agora, Jesus. Venha o novo de Deus. Venha a virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor te ama muito, glória a Deus. O Senhor tem visto as suas lágrimas, e onde você estiver, sabe que o Senhor está ali. Glória a Deus, Jesus. Ele derrama agora um amor sobre você. Sinta agora o abraço, a virtude do Espírito Santo, diluindo toda a tristeza, para que a tristeza não volte nunca mais, em nome de Jesus. Quando você estiver no seu quarto, lembre-se que o Espírito Santo está ali e que Ele vai te abraçar. Quando não tiver ninguém, o Espírito Santo de Deus está ali para falar com você. Ouça a voz dEle no seu íntimo. Depois de você terminar de orar, Ele vai falar com você e você vai ouvir as palavras do Espírito Santo e ter uma intimidade que nunca teve. Assim diz o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Meus olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Pode morar aqui.
esperando, vem, vamos dançar. nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
aliança aqui, uma aliança de comunhão entre os jovens. Os jovens se fortalecerão enquanto nós estivermos com as nossas mãos dadas, enquanto nós estivermos unidos e fortalecidos no Senhor. Nós venceremos o mundo. Cristo nos falou: jovens, vocês são fortes, vocês vencerão o mundo. A nossa fé vence o mundo. Se nós estivermos unidos no Senhor, nós venceremos o pecado, nós venceremos a ansiedade, nós venceremos a depressão. O Senhor está estabelecendo união em nosso meio. O Senhor está estabelecendo comunhão entre os jovens nesse lugar. O Senhor está levantando os jovens que vão glorificar o nome dEle, que vão dizer não para o pecado. Fortalece cada um de nós. Fortalece cada um de nós, Jesus, com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Nós clamamos pelo teu Espírito. Clamamos para que haja renovação. Clamamos para que haja arrependimento. Clamamos para que haja transformação de vida, Jesus. Ei, Jesus. Coração, só para encerrar, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu não falei em línguas por medo, e o Espírito Santo veio forte, e eu senti tão forte que eu estava segurando nas paredes. Era uma sensação como se o meu corpo, de cima até embaixo, estava passando uma corrente elétrica. Eu senti assim, forte, e eu não falei em línguas por medo. Veio na minha boca e eu tive medo. E eu já vi isso acontecer com 3, 4, 5 pessoas. Então, se vierem as novas línguas, flua, deixa fluir. Se você está em comunhão, o Espírito Santo está queimando dentro de você, vem algo, não pode ser da sua cabeça. Flua, deixa fluir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que flua agora a virtude do Espírito Santo sobre os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fluam novas línguas, em nome de Jesus. Estamos aqui, sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vem me incendiar. Meu coração Para nós, flua a tua virtude, Espírito Santo. Eu não posso deixar, não posso deixar de perguntar se alguém quer, ou melhor, vou fazer de outra forma.
vou fazer uma oração, eu quero que você repita essa oração. Amém? Escute com atenção. Toca um pouquinho mais baixo só para mim fazer essa oração. Eu quero que você repita. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego agora a minha vida para Ti. Jesus, seja o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados. Purifica o meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Se alguém fez essa oração pela primeira vez, levanta a mão assim. Mas o Espírito Santo, Ele falou, e volte para casa sabendo que o Senhor é real e que Ele quer ter intimidade contigo. Amém? Você pode ouvir o Senhor falando através da palavra, através do seu coração. O Senhor é real. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, que momento. Vou chamar aqui o pastor para dar a bênção apostólica. Glórias a Deus. Jonatas vai dar um recadinho aqui para os adolescentes, para os jovens, aí em seguida o pastor já dá a bênção apostólica. Glória a Deus.